Em alguns contextos, essas frases fragmentárias, elas são mais eficientes. Só que não é o caso, não é o seu caso na redação. Você não pode produzir uma frase fragmentária porque vai faltar contexto ali para o corretor entender o que você está dizendo. Agora, o que eu quero dizer com frases incompletas? Primeiro, vamos retomar aqui o conceito do que são frases, né? Vamos partir desse princípio. Você já deve ter aprendido um dia que frases são ideias completas. Se não houver uma ideia completa, não é uma frase. Agora, pode parecer um paradoxo eu chamar frases incompletas, porque para ser frase tem que ter uma ideia completa. Só que não é nesse nível. A frase incompleta, ela é escrita de um modo em que, por mais incompleta que ela esteja, ainda é possível entender alguma coisa. Faltam elementos, muitas vezes, mas você consegue entender. A frase, quando ela está incompleta, ela não é frase, mas é uma frase cuja pretensão do autor foi escrever uma ideia completa, mas faltou elementos ali, mas é possível ainda tentar entender. Agora, a frase incompleta, na verdade, eu chamei de frase incompleta para que você entenda o que eu estou falando, mas na verdade, a gente chama a frase incompleta de frase fragmentária, ou seja, é um fragmento de frase. Não é uma frase completa. E ela tem exatamente o seu sentido prejudicado justamente por serem fragmentos e não a frase inteira. E por isso ela passa a depender muito mais de um contexto do que se a frase estivesse completa. Eu vou dar exemplos aqui de frases fragmentárias que são usadas no dia a dia e que você com certeza já viu por aí. Porque vamos supor, se eu falar assim para você, veneno. Você vai falar, veneno? Mas cadê o veneno? Que veneno que você está falando? É uma coisa. Agora, se eu der um frasco para você com um produto escrito veneno, aí você vai entender o que eu estou falando. Falei, o conteúdo desse produto aí é venenoso. O que é o frasco para essa frase veneno? Porque isso aí é uma frase. Nesse sentido aqui, ela é uma frase. É o contexto. O frasco está dando o contexto para você entender a frase veneno. A mesma coisa, tóxico. Você vê num produto de limpeza lá tóxico, o frasco do produto de limpeza mostra que o conteúdo ali é tóxico. Você já deve ter visto muitas outras por aí, né? Você já deve ter visto uma placa em um equipamento escrito em manutenção. É uma frase. E o que está dando contexto para essa frase? O equipamento. Está dizendo que o equipamento está em manutenção. E outras por aí. Já viu cavalete no chão, piso molhado, com um piso que acabou de ser limpo? Aquelas faixas amarelas, amarela e preta, com os dizeres não ultrapasse, todos são exemplos de frases fragmentárias. Ou seja, uma frase que fora daquele contexto não teria nenhum sentido. Cão bravo, já viu nos portões? Não fume, e ainda vem às vezes com um símbolo de cigarro e aquele símbolo de proibido. Tudo são frases e que em última instância são textos, mas eles dependem de um contexto para ser entendidos. Essas frases, elas não só fazem sentido, como elas são mais eficientes nesse caso. Por quê? Imagina você pegar um frasco em que está escrito tóxico, você bate o olho e você já vê que é tóxico, em um golpe de vista. Agora imagina se você tivesse que ler, o conteúdo desta embalagem é tóxico. Até você ler tudo isso, a Inês é morta, como diz por aí. Você já pode ter usado de forma indevida o produto. Então, em alguns contextos, essas frases fragmentárias, elas são mais eficientes. Só que não é o caso, não é o seu caso na redação. Você não pode produzir uma frase fragmentária porque vai faltar contexto ali para o corretor entender o que você está dizendo.